Graças e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um momento ligado na palavra. E hoje nós vamos concluir apresentando as classificações dos livros do Novo Testamento. Iremos mencionar sobre os livros, as epístolas, tanto as de Paulo quanto as gerais, e o livro profético de Apocalipse. Fique conosco ligado na palavra. O Novo Testamento tem uma classificação em alguns aspectos parecido com o Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Atos, que foi mencionado no último vídeo que eu postei, mostra sobre o livro de Atos como um livro histórico. E lá no Antigo Testamento nós temos também os 12 livros históricos. E hoje eu queria mencionar mais 3 classificações e assim a gente termina sobre o Novo Testamento. Depois de Atos vem as epístolas paulinas, né? São cerca de 12 epístolas. 12 epístolas que escritas pelo apóstolo Paulo. Epístola também é um outro nome para carta, né? Por isso que geralmente nos referimos à carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo aos Coríntios. Então, são 12 epístolas do apóstolo Paulo. Ele escreveu algumas vezes para pessoas como Timóteo e Tito, e também para igrejas, como a carta aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. Dessas cartas, a mais antiga, qual será que é? A mais antiga é Tessalonicenses, né? Foi escrita antes de qualquer uma dessas outras cartas. Temos dessas aí algumas com conteúdo um pouquinho mais pesado, mais contundente, como a carta de 1 Coríntios. Já a segunda carta é um pouco mais amena. Temos cartas curtas como Filipenses, né? E Colossenses. Tem uma carta que fala sobre a igreja, que é a carta de Éfeso, né? Aos Efésios. Todas elas rebatem as falsas doutrinas e confortam o povo de Deus quanto à verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. Então essas são algumas características sobre as epístolas, 12 epístolas. Seria Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. E depois dessas 12 cartas, nós temos algumas cartas chamadas cartas gerais ou cartas universais. Elas são dirigidas geralmente ao universal, ao geral do povo de Deus, né? Não é direcionada a uma igreja em específico. Aí, neste caso, entra a 1ª, 2ª e 3ª cartas de João, 1ª e 2ª Pedro, Hebreus e Tiago, né? Então, são as cartas gerais chamadas. A carta de Hebreus, não sabemos quem é o autor é desconhecido. E 1ª e 2ª Pedro, já sabemos que é de Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João, escrita pelo mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João. E Judas, que foi escrita pelo Judas, irmão de Jesus. É uma carta curta, bem curtinha, poucos versículos, se não me engano 25 versículos. E ela trata também um combate aos falsos mestres, aos falsos doutores, aos falsos apóstolos, né? E finalmente a última classificação dos livros é o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, escrito também por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Então, sendo assim, o Novo Testamento é composto por 27 livros. E então cada um tem um aspecto mais forte para se tratar. O livro de Apocalipse tem profecias sobre o final dos tempos, e parte delas estão lá. Você pode estudar no Antigo Testamento também. Alguns episódios proféticos, por exemplo, do Apocalipse, você vai encontrar a sua raiz, a sua base lá no livro de Ezequiel, ou no livro de Jeremias, ou de Daniel, por exemplo, especialmente.
sobre o anticristo, sobre os últimos dias. Então, cada livro do Novo Testamento tem a sua particularidade. As epístolas, por exemplo, é muito instrutiva para a igreja, como a igreja deve se comportar, como as igrejas devem agir, né, diante dos desafios que enfrenta no mundo. Dentro das epístolas, seja nas de Paulo ou nas gerais, né, ou nas epístolas universais, você vai encontrar também algum aspecto profético também. Não é que só é em Apocalipse que você vai encontrar, né? Como também você vai encontrar algo em Apocalipse que é instrutivo, que é encorajador, como se fosse de um conteúdo de uma epístola, né? Um conteúdo epistolário, um conteúdo de uma carta. Em termos de doutrina para a igreja, a base toda para a igreja seguir está nas epístolas, né? Então, a gente instrui a igreja com base nas epístolas, nas orientações que os apóstolos deixaram, porque eles seguiram as orientações de Cristo. Tá bom? Então, essas foram as divisões panorâmicas do livro do Novo Testamento. E para concluir o nosso tempo de hoje, eu queria deixar uma reflexão numa das epístolas, em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1, Paulo faz um alerta aqui para Timóteo, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, que palavra dura e contundente, meus irmãos, em que o apóstolo, usado por Deus, pelo Espírito Santo, alerta a igreja para que ela ficasse atenta, que nos últimos dias, os últimos dias começaram desde a sua época, como também chegou na nossa época e vai continuar ainda, em que vemos muitos espíritos enganadores. E os espíritos enganadores, diferente, como muitas pessoas pensam que só são aquelas pessoas tidas como endemoniadas, que de fato é também nas pessoas que estão em ambientes espíritas, em ambientes de feitiçaria, de macumbaria. Sim, sem dúvida, as manifestações demoníacas são uma forma também do diabo enganar. Mas vamos ficar atentos que muitas vezes também os espíritos enganadores estão por trás, estão transvestidos de ensinos doutrinários falsos, de ensinos corrompidos da palavra de Deus. Então há muitas seitas por aí, há muitos movimentos contrários à palavra de Deus. E são também espíritos enganadores que têm afastado e desviado muita gente, justamente porque não deixamos que a palavra de Deus tenha o lugar devido que ela deve ter. Então fico alerta para a igreja do Senhor, para o povo de Deus nesses últimos dias. Amém? Que Deus te fortaleça e te sustente a cada dia. Continue conosco em todo momento. Antes da pandemia deveria estarmos assim, durante essa pandemia e após a pandemia, fiquemos ligados na palavra. Que Deus te abençoe.